Boa noite, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 55:6, onde diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pode assentar. Hoje eu quero trazer para vocês o chamado da maravilhosa graça. Eu mostrei para vocês como é que o Senhor se apresenta para o mundo, para os pecadores no mundo inteiro. Ele se apresenta como água da vida e ele convida também para uma mesa de banquete, dizendo que é ele o suprimento da alma. Eu falei para vocês que o Evangelho não tem nenhum plano para lidar com as promessas deste mundo. Promessa de comida, de melhoras físicas, de prosperidade. Não. O Evangelho convida pecadores para conhecer o que Deus faz com as suas almas. E é isso que o pecador precisa. Coisas que duram para a eternidade. E não coisas que acabam aqui. Eu estou tomando essa água, mas quando acabar, mais tarde eu vou estar com sede novamente. Deus não lida com aquilo que passa. Ele lida com aquilo que dura para todo sempre. Então, quem é essa pessoa que se apresenta como a água da vida? Olha o versículo aí, irmãos. Tá? Versículo 1. Tá vendo? Todos vós, os que tendes sede, vinde as águas. Ele está falando da água da vida. Quem beber dessa água, ele diz, nunca mais terá sede. Qual o problema do homem? Não é por fora, não é a casa dele, não são os filhos, nem o marido, nem a sociedade. O problema do homem é com Deus. Tá? Ele não tem, a sua alma é vazia. A sua alma tem um vácuo lá dentro, vazio, um abismo lá dentro, sem Deus no mundo. Então Cristo convida para abastecer a alma. E também, eu mostrei para vocês aqui, nessa linguagem bíblica, que ele convida os que têm fome. Veja o versículo, ainda o versículo 1. Vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Eu mostrei para vocês na linguagem bíblica que vinho e leite aqui, conforme o que estamos vendo, trata do aspecto incrível da feição de Cristo. Nós vimos isso lá em Gênesis. Os olhos dele como vinho e os dentes brancos como leite. O que significa isto? Primeiro, quando ele fala com os olhos como se fosse de vinhos. Vocês vão ver especialmente Apocalipse, Isaías, digo, que o vinho representa Jesus Cristo na cruz, derramando o seu sangue. O sangue não parece com vinho, e o vinho não parece com sangue. Quando nós celebramos a ceia aqui, nós tomamos o suco de uva, é vinho da vinha. E parece. Mas Jesus está mostrando aqui que os olhos dele, quando aparecem, é os olhos de um Salvador que veio e na cruz morreu em meu lugar. Derramou seu sangue para purificar dos meus pecados. Que maravilha, né? Então eu posso olhar para o meu Salvador. Eu não estou olhando a figura que eles desenham de Cristo. Eu estou olhando pela fé, pelo que a Bíblia fala, pelo que a Bíblia mostra a respeito dele. Ele é o Salvador que na cruz, sozinho, não teve ninguém com ele, ficou sozinho
ali na cruz. O Pai abandonou, os discípulos abandonaram, e ele ficou exposto àquela multidão sanguinária de judeus e gentios, do próprio diabo e os demônios vindo sobre ele. E ele enfrentou a morte, morreu em meu lugar, morreu em lugar de todos os eleitos dele, e depois ressuscitou. Então, quando você vê os olhos dele como vinho, então apresenta Cristo como nosso Salvador, aquele que levou sobre si os nossos pecados e pelo seu sangue vertido. E quando fala dos dentes dele, lá em Gênesis, brancos como leite. Os irmãos sabem, a brancura do dente demonstra graciosidade. Quando alguém recebe você na casa dessa pessoa, recebe com um sorriso, né? Isso é graça. Graça é aceitação. Lá em João capítulo 1, e João diz o que é a respeito dele, e vimos, ele se apresentou em graça e verdade. Quer dizer, Jesus não abandona o pecador. Ele não rejeita o pecador que se humilha, que se arrepende dos seus pecados. Ele recebe. Ele diz, vinde a mim. Mas, Senhor, eu estou cheio de pecado. Eu morri em teu lugar. Mas, Senhor, eu mereço o inferno. Eu vim para fechar a porta do inferno para você não cair lá. Que maravilha, né? Que salvação preciosa. Nós temos aqui em Isaías 55, versículo 1. E agora, irmãos, eu não expliquei para os irmãos o versículo, eu expliquei para vocês o versículo 3. Ele mostra o que é comer para a alma. A alma não come assim como a gente, né? Nós precisamos do corpo para alimentar. Nós precisamos da boca para alimentar. Nós precisamos dos olhos para ver. Nós precisamos das mãos para pegar. Quando fala com a alma não tem essas coisas. Tá? A alma sou eu. Quando eu morrer, a minha alma sai do corpo. Você não vê a alma com a mão, com o pé. A alma é invisível. E assim. Como é que a alma chega para beber água? Como? Como é que a alma chega para comer? A resposta eu mostrei para vocês. Está no versículo 3. Olha o versículo 3. Inclinai os ouvidos. Esse é o segredo, irmãos. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e o que vai acontecer? A vossa alma viverá. Está vendo? Olha a resposta. Essa é a resposta bíblica, irmãos. Qual é o problema dos homens hoje? Eles não querem ouvir. Eles estão com seus ouvidos tapados. Eles não querem ouvir a verdade. Eles fogem de ouvir a verdade. Eles querem ouvir mentiras. Eles querem ouvir baboseira de falsos mestres. Eles não querem ouvir Deus falando, convidando o pecador. Arrependa dos seus pecados. Chegue para mim. Ouvir. Eu tenho mensagem para dar. Eu tenho salvação graciosa para dar. Inclinar os ouvidos. Os irmãos sabem o que é isso, né? Inclinai. Ouça. Olha, queridos irmãos, eis aí o segredo. A Bíblia trata em toda a extensão dela. É pela fé que o pecador se converte. É ouvindo a verdade. Bem-aventurados que creem. Bem-aventurados que ouvem a palavra. É assim que a Bíblia trata os pecadores. Quando eu vejo pessoas querendo ouvir a verdade, para mim é alegria. É sinal de que Deus está operando maravilhas em nosso meio. Quando eu vejo pecadores, homens e mulheres, querendo chegar e saber o que eu posso ter para a minha alma, o que eu posso ter para ser salvo, como eu posso escapar do inferno, como eu posso ir um dia para o céu depois da minha morte, a resposta está aqui. E ele quer ouvir. E a resposta está com quem? Com Cristo. Está vendo que capítulo maravilhoso de Isaías?
55. Agora vamos ver ele fazendo o convite. Vamos lá. O versículo 6. E é nesse versículo que eu quero tratar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A primeira lição que tem aqui, irmãos, é o que nós vemos aqui. A linguagem é maravilhosa. Deus falando por Deus. A gente pensa que é Isaías que está falando, mas não. Uma pessoa da divindade sempre aponta a outra pessoa. Na Bíblia nós temos 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Das 3 pessoas, quem é o Salvador? É Jesus. O Pai apresenta Jesus, crê no Filho. Ele é meu Filho amado. Quem registra isso? O Espírito Santo. Tá? Então aqui nós vemos quem? De repente, vemos o seguinte: buscai o Senhor. Impressionante. Vamos examinar isso aqui? Diz, primeiro aqui, mostra que Deus está ordenando. Buscai. É uma responsabilidade do homem. Buscai. Sabe, eu quero perguntar, quem é que busca Deus? Quem é? Será que o homem busca Deus? Não. Não há quem busque a Deus. Romanos capítulo 3. Não há uma pessoa no mundo que ousa buscar a Deus. Eles não gostam. Quando eu era jovem, eu estava no mundo. Eu era da Igreja Batista, lá na Bahia. Minha mãe me levava na igreja. Eu gostava da igreja, mas não era crente, não era salvo. Jesus não tinha me salvado. Então eu corria para o mundo. Eu estava na igreja, mas o coração estava no mundo. Tá? É assim. Tem milhares, milhares e milhares de pessoas que vivem assim. Por quê? Porque a Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus. Ninguém. Não tem ninguém no mundo que queira Jesus. Há um Jesus diferente aí. Há um Jesus do mundo. Eles vão atrás disso. Jesus que interessa, seus desejos carnais. Mas o Jesus da Bíblia, ele mesmo fala aí em Mateus, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Não tem jeito. É impossível entrar na divindade, irmãos, se não for chamado. Então Deus tem que chamar. Mas você pergunta, pastor, olha o texto. O texto está dizendo, buscai o Senhor. Como é que diz que não há ninguém que busque? Sabe qual é a razão? Mostrar para vocês. Quando Deus diz buscai, é porque Ele está acionando. É porque Ele está chamando. Eu citei para os irmãos hoje pela manhã o caso, acho que foi aqui na igreja mesmo, o caso de Zaqueu. Como Jesus andou, atravessou a cidade de Jericó e foi direto na casa de Zaqueu. Tinha gente de todo lado, querendo ver o quê? Querendo ver milagre, querendo ver Jesus curar e multiplicar pães. Todo mundo atrás disso. Jesus ignorou. Ele foi direto, porque o próprio Deus tinha marcado o encontro com Zaqueu. Zaqueu não sabia, ele estava sendo atraído para encontrar com Cristo. Em Lucas 19. E quando Jesus viu Zaqueu, lá naquele sicômoro, aquela árvore, ele olhou para cima, Zaqueu, desce depressa, convém ficar na tua casa hoje. E foi para a casa de Zaqueu. Lá Jesus explicou para ele o evangelho. Ele se converteu, abandonou o mau caminho dele, abandonou as coisas erradas dele e passou a servir ao Senhor. Jesus falou o que no versículo, naquele capítulo? Hoje veio salvação nesta casa. Lá fora, cheio de gente querendo ver Jesus fazendo milagre. E ele fala, hoje veio salvação nesta casa. Aí no versículo 10 ele diz o quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar perdidos. Perdidos na Bíblia. É pessoa como Zaqueu. Está sem saber.
qual o caminho, qual a direção, onde escapar, como ir para o céu, como escapar dos meus pecados. Esse é o perdido. Jesus veio buscar esse tipo. Outro detalhe, muito importante no texto, o próprio Deus lança o convite. Buscai o Senhor. Maravilha. Ele está chamando pecadores. Buscai. Incrível. Olha que oportunidade Ribeirão Preto tem. Buscai o Senhor. Impressionante. Ele está dizendo, estou perto. Pronto para salvar. Outro detalhe. Quando ele diz, buscai o Senhor, ele dá os meios de a pessoa achar. Deus nunca vai chamar um pecador e deixar o pecador desnorteado. Né? O GPS de Deus é assim. Às vezes nós usamos GPS para levar a gente a algum endereço. E ele falha. O Senhor, quando chama, ele diz, eu estou esperando aqui. Interessante, né? Ele chama o pecador. E ele dá toda a dica. Às vezes o pecador corre para uma igreja onde está pregando a mentira. Ele sai de lá, não é aqui. Eu estou pregando agora lá em Cantares, lá no Facebook. Lá em Cantares, lembra, capítulo 3, quando aquela mulher acorda de noite, de madrugada, sozinha, procura o amado da alma dela e não encontra. E ela sai à procura dele. É a ilustração do pecador procurando Jesus Cristo. Vou atrás do amado da minha alma. Eu quero saber. Ela pergunta, ela vai ali, ela vai em outro lugar, ela procura os guardas da cidade. Cadê meu amado? Não acha. Até depois de tanta procura, ela encontra. E ela agarra ele e diz, tu és o amado da minha alma. É assim que é Jesus Cristo para o pecador, que ele atrai. Ele atrai. Vocês lembram como ele atraiu Saulo? Saulo de Tarso, que foi com a companheirada dele para prender os crentes, porque estava indo contra eles. Quando ele chegou na entrada de Damasco, Jesus estava esperando. Uma luz brilhou forte e Saulo ficou cego, caiu cego. Tanta força da luz da glória de Cristo que brilhou mais do que a luz do sol. E Jesus falou com quem? Falou com os amigos dele? Não, eles fugiram. Falou com Saulo. Ele veio buscar Saulo. Ele não veio buscar aqueles outros. Ele veio buscar Saulo. Porque tu me persegues. E Saulo se converteu a Cristo. Olha que coisa fantástica, irmãos. E eu poderia ilustrar aqui quantos casos de conversões assim. Lembra daquela mulher adúltera? Jesus estava na casa de Simão, fora convidado para um almoço. E ele já sabia, ele tinha marcado o encontro. Entrou aquela mulher adúltera, chorando. Foi aos pés dele, derramando lágrimas. Ela estava arrependida dos seus pecados. Ela queria paz. Ela estava querendo só isso. Ela não foi pedir o lar dela. Ela não foi pedir o marido dela de volta. Ela foi pedir o perdão dos seus pecados. Ela não falou nada, mas Jesus conheceu aquela mulher e falou para ela, vai em paz, a tua fé te salvou, estás perdoada. Era isso que ela estava procurando. Ela estava procurando essa água viva para a alma, esse pão da vida para a alma. E ela bebeu e se alimentou ali. E voltou para a sua vida. Não importou o que os outros falavam. Ela queria isto. E achou. Olha, queridos, eu vejo milhares e milhares procurando novidades neste mundo. Procurando coisas religiosas para alimentar o quê? Satisfazer suas paixões. Jesus não veio fazer isso. Ele veio buscar almas perdidas. Outro detalhe, ele mostra o caminho da razão. Está vendo aqui? Ele mostra pela compreensão. Jesus não deixa o homem biruta. Ele não deixa o homem bobo.
Tem milhares de homens e mulheres iludidos por falsos mestres, que tomam o dinheiro deles. Jesus não faz isso. Ele mostra o caminho conveniente. Ele não ilude as almas. Ele dá sabedoria, o caminho da sabedoria. E a pessoa para pensar. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Eu quero saber a verdade. Olha, queridos irmãos, ele não é de confusão. O nosso Deus não é de confusão. Não, ele não se intimida por gritaria, barulho, louvores que estão fazendo por aí. Ele é o Deus que chama o pecador de uma situação de miséria para oferecer uma salvação preciosa. Outro detalhe, irmãos, ele mostra a direção correta. Eis o caminho, diz em Isaías. Ande por ele. Ande por ele. Quando Pedro pregou lá no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, aquela multidão de 3.000 homens, estavam todos agoniados depois de ouvir Pedro pregar. Eles não estavam gritando, aleluia, glória a Deus, não. Eles estavam todos estarrecidos de serem culpados de terem matado Jesus Cristo. Pedro pregou, vocês crucificaram o Senhor da glória, mas ele ressuscitou. Aquelas 3.000 almas se converteram aquele dia. E que mudança, que gloriosa mudança ocorreu. Outro detalhe, irmãos, ele fala pela sua palavra. Deus não tem outro método para falar conosco. Ele vai falar pela palavra. Por isso, ouça a Bíblia. Sempre Deus falou pela palavra dele. Mas Deus tem vários elementos hoje que falam, Deus me revelou, isso é tudo mentira. Isso é coisa de falsos mestres. Deus fala pela Bíblia. Até no Velho Testamento, quando Jeremias pregava, ele falava, assim diz o Senhor. Não vinha com meio termo, não vinha com dubiedade, não. Ele falava, assim diz o Senhor. E convidava o povo para ouvir que eles tinham abandonado a lei do Senhor. Era a palavra sempre. Quando Paulo, Pedro, os apóstolos pregavam, depois da morte e ressurreição do Senhor, eles não pregavam outra coisa, só a palavra de Deus. Foi essa autoridade que esses homens tinham, sempre tiveram. Vamos lá. E outro detalhe aqui, irmãos. A palavra de Deus nos guia pela verdade. Isso aqui é pura verdade. Não tem um pingo de mentira na Bíblia. Toda vez que nós não entendemos, o problema está conosco. O problema que é aqui dentro. A gente não entende. Mas a Bíblia é a palavra da verdade. Por exemplo, quando o Salmo 32, se os irmãos quiserem ir lá, é só guardar o texto aí, em Isaías, para vocês não perderem. Vamos para o Salmo 32. Olha o que Deus fala quando o pecador se converte. Veja, no versículo 1, ele diz o quê? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui, não aponta iniquidade, e em cujo espírito não há engano, não há dolo, não há mentira. Está vendo como Deus guia a pessoa? Ele vê o homem lá dentro. Ele não vê por fora. Ele não vê o cabelo, ele se não interessa. Ele não vê a roupa. O que você está usando por fora? Ele vê o coração. Ele diz em cujo, ele perdoou, está vendo? O homem que o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. E aí então, ele passa a mostrar como andar. Olha o versículo, acho que é 9. Versículo 8 ele diz, instruir-te-ei
e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Olha, eu estou vendo milhares de homens e mulheres jovens hoje que não querem nada com a Bíblia, querem trilhar o caminho errado. As consequências são gravíssimas aqui e na eternidade. Pessoas morrem e acordam no inferno, gente. Por quê? Porque não ouve Deus. Deus está falando, instruir-te-ei. Ele fala isso com os crentes. Já viu quando o crente está dando trabalho na igreja? Porque não ouve o conselho. Então Deus tem que dar umas palmadas nele. Aí ele diz no versículo 9, olha, não sejais como o cavalo ou a mula. Está falando para homem e mulher, hein? Cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabresto, está vendo? São dominados. Tem pessoas que precisam de surra, doença, está vendo? E mesmo assim, muitos não param para examinar. Por que está assim? Sua vida está errada. Depois fica reclamando que é isso, que é aquilo, que botou problema com o marido, com a esposa, com o filho, porque a culpa é sua. Deus nunca vai culpar os outros pelos meus problemas. Tá? Então ele diz, ouve-me. Eu dou a liderança, eu sou a liderança, eu direciono suas vidas pelo caminho que deve seguir. Não seja como animal, mula e cavalo precisam de cabresto, né? Para dirigir. Não. Senão, não obedece. Vamos voltar então para Isaías. A próxima lição é a seguinte: a busca é feita no coração. Não busque a Deus procurando coisas de fora. Ele quer o coração. Tá? Coração. Isso aqui é importante, irmãos. Tudo na vida deve ser feito de coração. E buscar o Senhor é de menos? Não adianta. Você não engana, você engana o pastor, você engana qualquer pessoa, menos Deus. É buscá-lo de todo o coração. A Bíblia é um livro que mexe com você. A Bíblia é uma espada, irmãos. A Bíblia não é um enfeitezinho de rosinhas para dar para você cheirar. Não. A Bíblia é uma espada. Ela é penetrante. Ela promove dor na consciência. É por isso que muitos não querem entrar na igreja para ouvir, porque mexe mesmo. É a espada de Deus. Golpeia o ego. Rasga assim a mente e mostra o que você tem feito contra Deus. Você quebrou a lei de Deus. Você ofendeu a Deus. Então, queridos, se não buscar de coração, não vai achar. O que ele diz em Jeremias? Buscar-me-eis, e aí ele diz, e me achareis. Está vendo? Ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. É assim. Eu falei daquela mulher adúltera. Ela foi buscar de todo o coração. Tá? Era isso que queria. Tá bom. Então, queridos, vamos lá. Quando você está buscando de todo o coração, você não fica movido por sentimentalismo. Eu vou buscar Deus de qualquer jeito. Não. Você quer a verdade. Você quer ouvir o que está escrito. Você não fica em sua casa esperando algo acontecer, um sonho, um milagre. Não, você vai querer saber a verdade. Olha, queridos, você vai mover todo o seu corpo nesse ato. Todo o seu ser para buscar a Cristo. Vamos lá. Outro. Quando você busca Cristo, buscai o Senhor, você está buscando Deus. Jesus não é aquele ser criado, como diz os testemunhos de Jeová. Eles dizem que Jesus é um Deus inferior ao Deus da Bíblia. Não, Jesus é o próprio Deus. Ele diz, quem vê a mim,
vê o Pai. Está vendo? Nós estamos lidando com a divindade. Jesus se tornou homem quando nasceu de Maria. Ele se tornou Deus homem. Ele é Deus e ele é homem. Perfeito Deus e perfeito homem. Impressionante. Nós temos um representante homem lá no céu agora, que intercede pelos pecadores. Maravilha, não é? Veja, irmãos, ele ordena, se ele ordena, é porque, olha a lição que temos aqui, memorável lição. E quando ele ordena, é porque a pessoa é alvo do amor dele. Alvo do amor. Ele está dizendo, eu te amei. Interessante quando Deus desperta um pecador para ouvir. Que alegria, né? Ver pecadores chegando. Cheio de pecado, não tem problema. Ele vai perdoar, purificar, lavar completamente. Sabe por quê? Porque ele amou na eternidade. Eu chamei, ele é meu. Ele fala em Isaías, eu vos amei com amor eterno. Não foi com amor de um tempinho, de uma hora. Amor eterno. Está vendo? Olha, queridos, não há ninguém que busque a Deus e o pecador está buscando. Olha o pecador chegando à igreja para ouvir do Salvador. Está buscando? Tá, porque Deus já tinha chamado. Foi escolhido antes da fundação do mundo. Que maravilha! Outro detalhe, ao buscar Deus, o pecador verá que é Ele. Ele diz, eu vim buscar. Impressionante. Ele, Jesus diz, eu vim buscar e salvar. 2 atos que ele faz, buscar e salvar. Então, quando o pecador, supomos que alguém vem ouvir a palavra de Deus na igreja, é Deus que está impulsionando, direcionando o pecador para encontrar com Cristo. Não com o pastor da igreja. Quem é o pastor? Um mero pregador. Um porta-voz de Deus. Tá? Nada de glória para o homem. O pecador vem atrás de quem? Do Rei da Glória. Cristo. Além disso, irmãos, o buscar esse Deus é a maior dádiva a ser alcançada. Gente, tem um tesouro maior do que encontrar o Deus da Bíblia? Não tem. É um tesouro infinito. Cristo é a pérola que não tem preço. Se você soubesse que em determinado lugar tinha ouro, diamantes, olha, alguém faria de tudo, venderia tudo para comprar aquele lugar. Ir atrás, gastaria tudo que tivesse para procurar o ouro e o diamante, para ficar milionário. Gente, encontrar Jesus Cristo é o maior tesouro. O meu Salvador morreu por mim. O meu Salvador desceu do céu. Veio aqui por minha causa, para depois me levar para Ele, me salvar aqui e me levar para morar com Ele para sempre. Isso é dádiva. Tem algo melhor do que Deus? Não tem. O salmista diz, minha alma tem sede de Deus. Sede de Deus. Outro detalhe, irmãos. Há uma urgência em buscar. Olha o versículo. Dá uma olhada, irmãos. Versículo 6. Buscai o Senhor enquanto. Veja, os irmãos, quando eu falo enquanto, é porque mostra urgência. Os irmãos perceberam? Opa, se você souber que lá no mercado tem 1 hora de promoção, está promovendo agora azeite. Ele vai ficar pela metade do preço. Só damos 1 hora. Quem chegar,
e você corre para lá, olha, azeite está desse preço, eu vou levar uns 5 litros lá para casa e tal. E você corre, o pessoal está tudo correndo lá. Escuta, a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. O quê? Olha, há uma urgência? E eu vou mostrar o porquê. Vamos lá. Primeiro, ele pode ser achado enquanto você estiver vivo. Porque depois você não vai achar mais. Depois da sua morte, não tem mais jeito. Enquanto você tiver ouvido para ouvir. No inferno, não tem mais jeito. Fechou a porta. Então ele pode ser achado aqui? Ainda há oportunidade. Segundo lugar, irmãos, ele pode ser achado enquanto você é direcionado a ir a ele. Às vezes Deus coloca um vizinho seu que é crente, ou um parente seu, ou tem uma igreja perto, ou tem uma mensagem pregada ali por um homem de Deus na televisão. Você ouve, você se converte. Enquanto se pode achar. Olha que coisa Deus está dizendo. O tempo é agora, é breve. A Bíblia fala, eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Outro detalhe, irmãos, cuide em não brincar. Porque mesmo que você fique vivo, Deus pode afastar completamente de você. Impressionante. Quando pessoas brincam com Deus, quando pessoas estão ouvindo e ficam zombando de Deus, não querem aproveitar, Deus fecha a porta. Deus endurece o ouvido. Deus tranca o coração. Eu já vi muitas pessoas, eu tive irmãos que Deus endureceu o coração deles, não se converteram e eles foram para o inferno. Está vendo? Endurece o coração, brinca com o Deus da Bíblia, então se afasta. Ok? Ele pode ser achado. Ele é o Salvador. Ele já manifestou. Está na Bíblia. E outro detalhe, é pela fé. Uma fé firme. Firme. Você pode achar. Pastor, como eu posso? Pela fé. Venha. Creia nele. Ele pode ser achado agora. Não é maravilhoso? Então, o convite está estendido aos pecadores. Qual é o pecador? O arrependido. Quando Cristo chama, ele chama os arrependidos. Pecadores que querem se converter de todo o coração. O convite está estendido. Quem quer se converter? Quem quer vir a Cristo? Qual a alma que está procurando? Tem uma alma vazia, procurando encher de Cristo. Tem uma alma que está ressequida lá dentro, sem paz, sem nada. Vê que a sua vida é miséria, não tem alegria, não tem felicidade, não sabe para onde vai após a morte. Cristo veio salvar. Então, o convite está aí. Vinde a mim. Jesus está perto, pertinho de todo aquele que o invoca. Não é maravilhoso? Eu me lembro de uma irmã que frequentou aqui a igreja. Eu evangelizei aquela irmã várias vezes. Eu fui na casa dela com minha esposa um dia e ela falou, pastor, foi essa noite, 3 horas da madrugada. Eu acordei, dobrei meu joelho e falou, Jesus, enche minha alma de paz. Foi a noite que ela se converteu. No outro dia ela estava com um hino novo em seu coração. Cristo veio fazer isso. Vamos ficar em pé?